Antes de iniciarmos a palavra, eu peço que as senhoras se levantem para a gente fazer uma oração. Fechem os seus olhos, curvem as suas cabeças em reverência ao nosso Deus. E nesse instante, peçam ao Senhor para que Ele fale com cada uma de nós. Não permita que nada, que ninguém, que nenhum compromisso, que nenhuma necessidade, que nenhuma mágoa, que nada nos tire da presença de Deus. Não permita, Senhor, que nada nos roube a Tua palavra. Que essa palavra seja o alimento, seja a nossa arma espiritual. Ah, Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que é o nosso alicerce. Venha com o Teu Espírito e fale conosco de uma forma que só o Senhor conhece, pois o Senhor sabe quais são as nossas necessidades, sabe quais são as nossas lutas e sabe o que enfrentamos para chegarmos até aqui. Ah, Espírito Santo, que não seja mais eu a falar a Tua palavra, mas sim o Senhor a me alimentar com cada uma dessas linhas aqui, Senhor, que eu meditei. E em nome do Senhor Jesus já Te agradecemos, porque sabemos e cremos que não iremos sair daqui da mesma forma que entramos. E quem crê, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Irmãs, abram a Bíblia em 1 Samuel 25, versículo 2. Vamos ler o 2 e o 3. Eu vou ler baseada no meu estudo, que é na NVI. Todas acharam? Versículo 2. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, uma mulher inteligente e muito bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude, insolente, mal-educado, insensato e mau em todas as suas ações. Hoje, irmãs, eu vou falar de Abigail. Então o nosso ensinamento será sobre essa mulher sábia, essa mulher sensata, essa mulher que ganhou uma guerra, um exército, com apenas a palavra de Deus. Amém? Bom, para contextualizar, ela era casada com esse homem. Ela não tinha nada em comum com ele, mas naquela época os casamentos eram arranjados. Então ela não tinha o que fazer. E o que ela fez para conviver tanto tempo com esse homem? Ela usou a sabedoria de Deus. Ela usou a palavra de Deus. Essa foi o maior ensinamento, a maior estratégia que ela teve durante todos aqueles anos. E ele, como insensato, ele era rude, mas naquela época também era um homem de posses e muitas vezes os casamentos arranjados eram assim. Os pais, eles davam as mãos das suas filhas para esses homens mesmo com toda essa fama, mas por conta dos bens e das posses. E foi assim que ela foi obrigada a casar com ele. Samuel ainda era vivo e Davi ficava com ele. Ele, naquela época, juntou 600 homens e cuidava das coisas de Nabal, cuidava das terras, cuidava dos homens, da família. Até que Samuel morreu e ele com seus homens se viu com fome, sem provisões. E aí pensou, bom, eu vou pedir ajuda a Nabal, porque ajudei tanto ele, guardei as terras dele. Antigamente era normal os saqueadores, os ladrões atacarem as terras, e ele guardou todos os homens, toda a casa de Nabal. E aí ele foi pedir ajuda. Estou contextualizando até chegar à sabedoria de Abigail. Davi mandou alguns homens falar com Nabal, e Nabal, insensato que era, falou: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Mal conheço. E se mal me lembro, ele era aquele que fugia de Saul.
Então esses homens voltaram e falaram a Davi. Deram essa resposta. Davi, enfurecido, com ira e sangue nos olhos, pediu para que 200 homens ficassem guardando as coisas deles e 400 se embainhassem as espadas junto com ele e fossem até a casa, até as terras de Nabal, para acabar com toda a família dele. Ele disse, e ele jurou a Deus que nenhuma criança sobraria. Tamanha era a ira de Davi. Os homens se prepararam e caminharam em direção às terras de Nabal. Mas os homens de Nabal, alguns deles, se anteciparam e foram falar com Abigail. E contaram o que o esposo dela fez. Falaram que ele era insensato, que ele tratou mal Davi e que naquele tempo Davi havia feito tudo para cuidar deles. Aí é onde entra a sabedoria de Abigail. Abigail, como uma mulher sábia, uma mulher pacífica, se antecipou e se apressou a pensar numa estratégia. O que ela tinha ali era Deus junto com ela. E como sábia que era, ela não falou nada ao seu esposo e também não destratou os homens. Ela se pôs a ouvir tudo o que eles tinham para falar, diferente do esposo, que nem ouviu o que os homens de Davi tinham para falar. Davi, enfurecido, continuava na sua trajetória e os servos de Nabal esperando para ver o que Abigail ia fazer. Porque os homens falaram para Abigail, resolva isso. Hoje, quantas de nós ouvimos essa frase? Resolva isso. Não só dos nossos esposos, mas dos nossos filhos, de um patrão, de um amigo, até mesmo às vezes quando vamos confidenciar algo na igreja, a gente escuta de alguém, resolva isso. Não foi para isso que Deus te colocou ali? Sim, Deus nos colocou em cada situação. Mas como resolver essa situação? É para isso que devemos ser sábias. É por isso que nós nos alimentamos a cada culto de uma palavra. Só que essa palavra ela não pode ser o nosso alimento só aqui dentro desse templo. Ela tem que ser o nosso alimento fora dessas paredes. Ela tem que ser o nosso alimento no nosso trabalho, na nossa casa. Ela tem que ser o nosso alimento na rua, no supermercado, para os nossos filhos. Quantas de nós nos pegamos com Deus falando, há mais de 10, 20, 30 anos eu congrego e o meu esposo nem aqui está. Meu filho, na época de juventude eu não conhecia a palavra de Deus, então eu não pude ensinar o meu filho. E agora eu faço o quê? Seja sacerdotisa da sua casa. Se todas as vezes, a cada culto, você sair da igreja e profetizar e proferir a palavra de Deus na sua casa, mesmo que ninguém queira ouvir, ali você já está plantando uma semente. E eles vão ouvir. Eles vão ouvir, mesmo que no seu tempo eles não venham congregar, mas quando estiverem na rua, no trabalho, em algum lugar que acontecer uma situação, eles vão se lembrar que vocês profetizaram essa palavra, que vocês falaram de Deus. Então eles vão começar a quebrantar aquele coração que hoje as senhoras acham que é endurecido. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus prepara. Mas para isso a gente precisa ter uma intimidade com Ele. Para isso a gente precisa ter a arma certa, que é o joelho no chão. Hoje a gente às vezes escuta muitas irmãs falando, mas somente orar? A gente vai só orar? Que diferença isso vai fazer? Eu estou com um problema tão grave, por que eu vou orar? Eu preciso de solução. Mas elas nem se dão conta de que essa é a maior arma espiritual que a gente tem. É a intercessão por todos aqueles que a gente ama. A oração, ela é a maior arma contra Satanás. Porque ele se levanta. De todas as formas. Ele se levanta na rua, às vezes no trânsito para as irmãs que dirigem. Ele se levanta no nosso trabalho. Ele se levanta dentro de casa com o nosso filho que a gente embalou.
ele se levanta. Louvado seja Deus. Ele se levanta de todas as formas. E ele se veste com todas as capas que a gente nem imagina. Mas, quando a gente se arma de raiva, a gente não pode canalizar essa raiva para o nosso esposo, para o nosso filho, para um amigo, para o nosso patrão. Deus, ele vai colocar o que a gente deseja, dependendo da nossa intimidade com ele. Por que eu falo dependendo? Deus, ele está com todo mundo? Ele está. Mas é a nossa intimidade que faz Deus agir na nossa vida. Então, às vezes a gente se mune de armas contra as pessoas que estão na nossa casa, mas a gente está canalizando essa ira para o lado errado. A gente tem que dobrar os joelhos e falar: Senhor, é com base na tua palavra que eu vou reivindicar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que os meus filhos são a tua herança, e é para Ele, é para Deus, baseado na palavra dele, que a gente tem que falar que não aceita essa situação, e não correr para uma amiga, correr para alguém que nem cristão é. A gente fala as coisas para as pessoas que não tem nenhuma palavra sábia para nos dar. E nós estamos aqui, irmãs, as pastoras, os pastores, o bispo. Nós estamos aqui para falar uma palavra baseado na Bíblia. É para isso que nós estamos aqui. Mas uma coisa que eu falo, irmã, vocês precisam também ter intimidade com a palavra de Deus. Não podem se alimentar da palavra de Deus só aqui no culto. Em casa, abra a Bíblia. Está com uma dúvida, está com um problema, houve um levante. Abra a palavra e fala: Espírito Santo, fala comigo. Responde o que eu preciso ouvir. Não é aquilo que eu desejo, mas é o que eu preciso. Mas me dê a direção. E é essa palavra que vai te dar uma direção. Não é o amigo, não é o seu colega. Infelizmente, não é o seu esposo. Porque nós vamos ver adiante que Abigail tomou a situação sem falar com o esposo, porque sabia que ele era insensato. Então, não que o seu esposo não tenha que saber, não que ele seja insensato, mas enquanto ele não tem o entendimento que as senhoras têm da palavra de Deus, ele não tem como orientá-las. Somente Deus, e depois de Deus, as pessoas que as senhoras conhecem, que meditam também na palavra. Orem juntas, manda uma mensagem: olha, eu estou com esse problema, vamos orar comigo, me dê uma direção, e Deus vai falar ao seu coração. E voltando aqui para a palavra, Abigail pensou: eu preciso realmente resolver, mas eu não vou falar com meu esposo, porque se até os servos disseram que ele é insensato, como é que eu vou pedir algo aqui para ele? O que ela pensou? Vou ofertar tudo que eu posso aqui, eu vou ofertar na vida desse rei, porque ela já sabia que ele era um rei, ela já sabia que ele era um ungido do Senhor, e ela temeu pela casa dela, mesmo o esposo dela sendo insensato, ela não falou mal dele, ela não pensou mal dele. Quantas vezes nós aqui, com mágoa no coração, oramos até para Deus levar nossos maridos embora? Que pecado, meu Deus, que Deus neste momento não ouça as nossas orações, porque qual de nós não pensamos naquele momento de ira, depois de termos feito algo para o esposo ou para o filho e não recebemos o valor que nós merecíamos? A gente, infelizmente, sendo imaturas, não desejamos que eles sumissem da nossa frente, que eles não estivessem mais ali. Quantas vezes pensamos: será que fiz a escolha certa? Nós fizemos, porque se não fosse da vontade de Deus, nós não estaríamos ali. Tudo que nós estamos passando ali é uma prova, mas é para nos alicerçar na palavra de Deus. Tudo é um instrumento que Deus está forjando para sermos mais firmes, mais fortes, mais empoderadas, e não no sentido de tomarmos as rédeas da nossa casa querendo ser o homem, o sacerdote, porque hoje nós conhecemos muitas mulheres assim. Hoje, com as redes sociais, as mulheres tomaram outra posição.
as mulheres querem ser o homem da casa. E em que momento pensamos que o nosso esposo também fica magoado com isso? Porque ele não pode agir e fazer o papel que lhe compete. Ele não pode. Porque a gente quer fazer tudo. Por mais que estejamos cansadas de pedir, e ele às vezes finge que não ouviu. Ainda assim, temos que ser sábias e pedir uma direção e falar: Senhor, coloca as palavras certas no meu coração. Tira a minha ira, tira as palavras rudes, porque não é como fala. Não é o que fala, é como vamos falar. Tudo precisa ter um jeitinho. Então a gente precisa também de um jeito para falar com as pessoas que mais nos afrontam. E quem são essas pessoas? Quem está dentro de casa. A nossa luta começa dentro de casa, não é na rua. A gente vem para a igreja porque a gente está passando por algo. Por mais que depois estejamos curadas, a gente sempre vem com o coração oprimido. E a gente pergunta para Deus: por que a prova é sempre na minha casa? É com quem eu honro, com quem eu sou fiel, com quem eu faço tudo. Mas não é, o inimigo não é o nosso companheiro, o inimigo não é o nosso filho. Infelizmente, tem algo que a gente ainda está deixando aberto para que o inimigo tome posse dessa situação. A gente escuta tanto nos cultos de libertação: tem uma brecha. Qual é a brecha? Se a gente parar no nosso secreto e perguntar para Deus qual é a brecha, Ele vai nos mostrar. Porque o inimigo, ele não toca naquela mulher que está pautada no pão e no vinho, que é na oração, no jejum, na intercessão. O inimigo, ele não vai tocar. Por mais que os nossos companheiros estejam ainda no mundo, se a gente está pautada na palavra de Deus, o inimigo não vai tocar na nossa casa. E aí ela uniu tudo que ela tinha naquela casa. Ela juntou os pães, ela juntou bolos, uvas, tudo que ela tinha, e decidiu ofertar na vida desse rei que está virado. Qual é a oferta que nós podemos oferecer a Deus? São as nossas vidas, é a nossa intimidade. Quando a gente fala em oferta, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam que oferta só é baseada na parte financeira, mas a nossa vida pode ser uma oferta viva para Deus. A nossa vida é uma oferta. Quando a gente ora, quando a gente vive nos princípios bíblicos de Deus, isso é a nossa oferta. E Deus, Ele está vendo tudo isso. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Quando ela decidiu juntar tudo isso, ela pegou alguns servos, pediu para eles colocarem tudo nos jumentos e falou: vão à frente e eu vou logo em seguida. Em nenhum momento ela sentiu medo. Em nenhum momento ela pensou: deixa eu falar primeiro com uma amiga. Ela não ligou, claro, né? Eu estou contextualizando para os dias de hoje, que ela não tinha como ligar. Mas ela não correu para um amigo, para um servo. Não. Ela pediu orientação para Deus. E essa decisão foi o que Deus colocou no coração dela. Então, isso a gente também tem que parar. Quando temos um problema, o que a gente faz? A gente pega o telefone e manda uma mensagem. A gente fala tudo o que aconteceu e depois pensa: por que eu fui falar? Agora eu sei como eu devo agir. Por que eu contei tudo? Às vezes a gente acaba destruindo algo antes mesmo de pedir uma direção para Deus. Então, o que ela fez? Ela já sabia que aquele homem não podia resolver. Ela pediu orientação a Deus e foi. Caminhando atrás daqueles homens, ela avistou Davi. Naquele momento ela podia sentir medo, podia querer recuar, mas ela não fez. Ela desceu daquele jumento, levantou a túnica e olhou face a face a ele. Naquele momento, irmãs, o que ela fez? Ajoelhou, colocou seu rosto na terra. E a primeira coisa que ela fez foi pedir perdão. Quantas vezes, acreditem, irmã, essa palavra, ela falou muito comigo. Quantas vezes a gente pede perdão sem ter culpa.
Quantas vezes a gente pede desculpa para alguém, sabendo que a gente está certo? Quantas vezes a gente em casa fez algo que não foi aprovado e a gente refaz? Quantas vezes a gente fez a cama de um filho e ele sai e nem avisa para onde foi, e a gente sabe que ele está com a amizade errada, a gente sabe o que ele vai fazer, e ainda assim a gente pede para Deus guardar. Quantas vezes a gente sabe que vai levantar de manhã e vai para um emprego onde a gente está sendo humilhado, onde a gente está sendo julgado, oprimido, mas a gente vai, porque a gente sabe que naquele momento é o que a gente tem que fazer. Quantas vezes isso aconteceu? E essa é a sabedoria que essa mulher bonita, por dentro e por fora, tinha. Ela se humilhou. Ela pensou: se o meu esposo já foi insensato, não ouviu nada do que ele disse, como é que eu vou discutir com ele? Ela não discutiu. Ela podia muito bem falar: eu vou me justificar, eu não tenho culpa, é o meu marido, porque é muito fácil a gente culpar o nosso marido. É muito fácil a gente culpar as pessoas que estão fora. Mas a gente precisa ter mansidão no coração, a gente precisa ter amor e o entendimento de que essa palavra quem conhece somos nós. Eles não conhecem ainda. Se eles conhecessem e continuassem agindo assim, aí a gente teria que dobrar mais o joelho e pedir mais unção para Deus para ver o que estava acontecendo, mas eles não conhecem. E aqueles, irmãs, que conheceram e hoje não estão aqui com as senhoras, também precisam de um renovo, também precisam de mais de nós. Ah, mas eu já falei a palavra muitas vezes, pois fale de novo. Ah, mas eu já fiz isso mais de uma vez. Vamos fazer de novo. Vamos fazer quantas vezes forem necessárias, porque a palavra de Deus, ela está aqui. Ela é o nosso alicerce, ela é a nossa fortaleza, ela é o nosso refúgio. E a gente não pode se apartar dela. Então aquele que continua fechando o coração para ouvir essa palavra, pois vai ser vencido pela nossa voz, porque a gente conhece essa palavra. E aí, se humilhando, pedindo perdão, ela falou: Senhor, o meu esposo é insensato. Meu esposo não sabe o que diz. Não manche as suas mãos com o sangue dele. Lembra quando o Senhor era um menino e também mesmo com medo, teve que lidar com aquele inimigo que na época era o gigante Golias. Hoje eu também tenho que lidar com esse inimigo. Qual é o inimigo? Qual é o Nabal que as senhoras enfrentam hoje? Quantas Abigails a gente conhece na rua? Quantas mulheres bonitas, inteligentes, sábias a gente conhece e a gente intimamente pensa: queria ser igual ela. Mas a gente não sabe se ela tem um Nabal em casa. A gente não sabe se ela tem um problema em casa. E que Deus nos ajude a não vivermos de aparências, porque isso não é de Deus. Quando a gente está com um problema, a gente tem que clamar a Deus para que seja resolvido, para que o nosso sorriso seja um sorriso de cura, de libertação, de transformação, e não algo só para mostrar para as nossas irmãs, mostrar para as nossas amigas que a gente está bem, mas que intimamente a gente está em pedaços. E aí foi nesse momento que Davi realmente se recordou de que ele também teve um gigante na vida dele. E ela disse: Senhor, eu oro pela vida do Senhor, que Deus te abençoe. Ela o abençoou para que Deus acrescentasse mais dias na vida dele e que ele tirasse todo o desejo de vingança do coração dele, que ela estava ali ofertando todo aquele alimento para todos os servos dele, para ele, e que ele esquecesse do esposo, que era rude, que era cruel e nem sabia o que estava fazendo, e de fato não sabia. E foi quando Davi, olhando para aquela mulher, ele pensou mesmo nas coisas dele, e ele disse que bendita seria ela, bendito era o momento em que ela se encontrou com ele para apaziguar aquela situação. E que ela pudesse, ele disse a ela que ela poderia ir em paz,
que ele não ia sujar as mãos dele. E naquele momento ela agradeceu e disse para ele se lembrar dela, porque ele era um rei. Irmãs, tudo tem um momento para Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo acontece no tempo certo. Enquanto não estamos nesse tempo, enquanto achamos que não estamos nesse tempo, vamos clamar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos buscar o direcionamento de Deus, vamos nos alimentar da palavra, porque é chegado o tempo que Jesus está se aproximando. A salvação ela é individual, a gente quer que toda a nossa casa seja salva, mas o que a gente tem feito para que isso aconteça? A gente escuta a palavra aqui, nós somos cristãs aqui, estamos aplicando lá fora? A gente chega aqui e murmura: ai Senhor, mas já há 20 anos eu estou na igreja e o meu marido não quer saber de me acompanhar. Então seja profetisa da sua casa. Depois de cada culto chega em casa e começa a falar: hoje a palavra falou isso. E se ele falar: eu não quero ouvir, eu não quero saber, e continua falando: ah, mas eu vou continuar falando, nem que vocês estejam profetizando para as paredes, porque elas vão ecoar. E elas vão entrar, essa semente, ela vai dar frutos no coração do esposo, dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho que estão te afrontando, porque a perseguição ela vem. Satanás ele levanta um motim para vir atrás de nós. Mas qual é a nossa arma? Porque essa mulher, com uma palavra, que é a humildade, ela venceu um exército de 401 espadas. 400 dos homens de Davi e mais a dele. Ela não titubeou, ela nem um momento ela olhou para trás e falou: eu vou voltar, porque esse é um problema do meu esposo, eu não tenho nada a ver com isso. Nós somos uma só carne. Então se o problema é dele, o problema tem que ser nosso também. Se ele não tem sabedoria para resolver, então vamos nós, com o entendimento que nós temos da palavra, vamos buscar essa sabedoria vinda dos céus. Mas a gente precisa fazer algo. A gente não pode cruzar os braços, a gente não pode culpar o outro, a gente não pode delegar o problema, a gente não pode recuar, fechar os olhos. Por quê? Porque o inimigo ele vai se aproveitar dessa situação, e quanto mais fraca estivermos, mais ele cresce. Quanto menos a palavra na boca estiver, mais ele cresce. Aqui nos cultos de sexta-feira, qual é a nossa arma? É a palavra. O bispo ele sempre fala: a gente não pode expulsar um demônio chamando um santo, chamando a mãe de Jesus, que nós sabemos a importância dela, mas isso nada resolve na hora de expulsar um inimigo das nossas vidas. É a palavra de Deus. Então a gente tem que aprender. É difícil, é cansativo. A palavra é de difícil entendimento, sim. Mas quando a gente medita antes, a gente tem o entendimento necessário. Irmãs, eu fiz um livro inteiro. Eu falei para o meu esposo: eu não vou conseguir pregar isso tudo que eu escrevi, porque eu acho que tem metade da Bíblia aqui. Tudo eu queria saber dela, e eu ia acrescentando coisas, mas eu já sabia o que tinha acontecido com essa mulher. Eu já sabia o que tinha acontecido com o esposo, eu já sabia como Davi tinha conduzido tudo isso, mas a gente se sente insegura. Mesmo sabendo o que tem que fazer, a gente se sente insegura e a gente parece que precisa de outra opinião. Se alguém não falar pra gente, faça assim, a gente não vai fazer. Se a gente não ouvir a voz de Deus dizendo é assim, 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 a gente não faz. E quando Ele diz, e ainda quando Ele diz, a gente pensa: será que é isso mesmo? Só porque não foi de acordo com o que a gente deseja. Aí a gente começa a colocar em dúvida a palavra de Deus. A gente pensa: eu acho que ele se enganou. Não é comigo que ele está falando. Mas é com a gente que ele está falando. E nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Mas acredite, se a gente seguir toda a direção dele, a gente vai chegar
onde a gente deseja, e a gente vai glorificar o nome dele, porque é dada toda a honra e toda a glória a ele, do jeitinho dele, na hora dele. E foi assim que essa mulher fez. E foi assim que essa história, depois mais à frente a gente lendo a história, né, esse capítulo 25, ela chega em casa aliviada, porque ela salvou toda aquela casa. Esse é o sentimento que a gente tem que ter quando a gente chega em casa e profetiza na nossa família. A gente tem que dormir com aquele sentimento: eu estou em paz, porque eu não guardei a palavra só para mim. Ela foi profetizada para quem eu mais amo, que é a minha família. E a palavra diz: orai por aqueles que não oram por nós, né? Bendizei aos que maldizem a gente. Então, como é que vai ser difícil a gente orar por quem a gente ama, se aqui na igreja a gente ora por quem fala mal de nós? A gente ora no nosso serviço por aquela pessoa que quer puxar o nosso tapete. A gente ora no nosso ciclo de amizades por uma pessoa que a gente sabe que tem inveja, mas a gente, como cristã, como mulher sábia que somos, temos que ter piedade dessa pessoa e falar: Senhor, guarde o coração dela, guarde o coração dele, porque eles não sabem o que fazem, mas eu conheço a tua palavra. E é assim que tem que ser, irmã. Ela voltou, ela não contou no mesmo dia o que tinha feito, porque ele estava lá dando uma festa de rei e ele nem era. E no outro dia que ela contou tudo o que aconteceu, ele teve um mal súbito, ficou 10 dias de cama e depois ele faleceu. O que eu entendi desse ensinamento? Que foi Deus quem agiu por ela. Ela não precisou agir com as próprias mãos. E eu não estou dizendo isso, está repreendido em nome de Jesus, né? Que Deus vai levar a vida dos nossos esposos. Eu estou dizendo que é Deus quem age por nós. Quando a gente coloca Ele à frente, é Ele que luta a nossa batalha. É Ele que tira todo inimigo do nosso caminho. É Ele que vai nos colocar na posição de honra que a gente merece no nosso trabalho. É Ele que vai ser o advogado naquele processo que a gente tanto espera e que toda vez que a gente chega naquele bendito cartório tem uma coisa errada. Toda vez que a gente junta toda a documentação, tem algo que está errado. Todas as vezes que a gente chega em casa animada, pensando: eu vou compartilhar tudo com meu esposo, infelizmente ele está lá entregue ao vício. Ele está com a cara feia, ele não teve um bom dia e desconta em todo mundo. Mas se a gente profetizar que Jesus é quem está à frente, que Deus é quem luta por nós, nada pode impedir a nossa vitória, nada. A gente não sabe como vai ser essa vitória, mas a gente já tem que dobrar os joelhos todas as noites e falar: Senhor, eu agradeço por aquilo que eu nem vi. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor é um Senhor de obras completas, porque o Senhor é o Deus do extraordinário, e que o Senhor não vai permitir que eu, como boa serva, ficarei chorando por muito tempo. Então isso é para me fortalecer. Essa afronta que eu estou vivendo na minha casa é para me deixar forte. Porque se eu for forte da minha casa, se eu enfrentar com a tua palavra o Nabal que eu tenho na minha casa, eu enfrento qualquer exército.